3, 2, 1. Bom dia, gente, tudo bom? Estamos gravando, né? Faz de conta que todo mundo chegando agora, assim, falando assim, oi, professor, estamos gravando. Vamos lá. Cadê a aula? Tá aqui. Uhum. Deixa eu abrir. Então tá. Cadê a slide? Slide. Cadê o slide? Claro, né? Vamos voltar então, né? Porque travou. Ai, tá? Bom, então eu resolvi, gente, resolvi não, né? Calhou de a gente terminar de tratar da parte de doenças neurológicas, né, em crianças, tá? A parte de fisioterapia pediátrica, tá? Na paralisia cerebral. Eu tenho certeza que vocês já estão até meio enjoados de ouvir falar em paralisia cerebral, tá? Mas é sempre importante porque sempre tem uma novidade, certo? E vocês podem ter certeza de várias coisas. Vocês podem ter certeza, né, da morte, vocês podem ter certeza dos impostos, e vocês podem ter certeza que um dia um fisioterapeuta vai atender uma paralisia cerebral, paciente com paralisia cerebral. Tá? Ah, professor, eu vou para a parte de estética, eu vou para a parte esportiva, nunca vou atender um paciente com paralisia cerebral. Não se engane, em algum momento da vida de vocês, vocês vão atender um paciente com paralisia cerebral. Tá? Aí depois me cobre isso, certo? Então, essa é, acho que é a patologia que a gente mais atende dentro da nossa vida profissional, né? Independentemente de que área que vocês querem trabalhar, um dia eu tenho certeza que vocês vão topar com um paciente em determinado grau, maior ou menor, sendo filho de amigo, sendo oportunidade de trabalho, sendo um paciente particular, um dia vocês vão atender um paciente com paralisia cerebral, a gente pode ter certeza disso, tá? Não é uma maldição, tá? É só uma constatação. Tem gente, ai meu Deus, eu não quero isso para minha vida. Calma, é só uma constatação, tá bom? A paralisia cerebral foi descrita, né, pela primeira vez em 1843, ou seja, ela já tem um histórico bem grande de pesquisa, de tratamento, né? Inclusive esse nome derivou, né, a gente vai ver ali, foi uma pessoa famosa, bem famosa que criou o nome. Hoje em dia esse nome, a gente sabe que não existe a paralisia cerebral, né? Tanto que a questão motora pode ficar prejudicada, mas não necessariamente a questão intelectual, né? Então, o pesquisador inglês William John Little... Não, Fê, Oi, pois não, tem gente querendo entrar. tá sem slide. Tá sem, Não, tá sem slide? não dá pra ver. Opa, o que aconteceu? Ué, aqui tá aparecendo. Eu vou começar de novo, tá? Vamos lá. Uhum. Não é esse. Quem que tá querendo entrar? Uhum. Nossa, sumiu mesmo. Pera lá. Eu tenho algumas telas abertas aqui que eu vou ter que fechar. Já ponho de novo, gente. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos lá de novo, vamos tentar. Ué. Bom, eu vou pôr o primeiro slide de novo, vamos ver se aparece. Ah, apareceu. Apareceu o slide, gente? Sim. Para todo mundo? Sim. Tá, beleza. Então vamos voltar lá. Deixa eu só abrir de novo. Então, como eu estava falando, né,
patologia assim, que já tem um histórico bem grande de estudo, porém esse nome, né, ele tá sendo estudado desde a minha época de faculdade, ele estava sendo estudado para mudar, ainda não mudaram ainda, né, gente, por causa do quê? Né, que tem um grande número, né, de pacientes que têm a parte motora comprometida, mas não a parte intelectual, então não caracterizaria uma paralisia, né, o cérebro não para de funcionar, né, mas esse foi o termo que foi criado, e enquanto isso a gente vai utilizando ele, né, até alguém que criar um nome que possa ser substituída, né. Então, ele estudou 47 crianças com quadro clínico de espasticidade, né, que apresentavam um histórico adverso ao nascimento, tais como, por exemplo, a apresentação pélvica, né. E nem eu sabia que termo era esse, apresentação pélvica, gente. Então, por isso eu fui atrás da definição, né, até para todos nós podemos compartilhar, né. Se alguém sabia, ótimo, né. Que se é o quê? Quando o feto está com a cabeça para cima e vai nascer com as nádegas, não pela cabeça, né. Então, isso já é um complicante no parto, né. A prematuridade, né, quando nasce antes do tempo, né, quando há dificuldade de trabalho de parto, aqueles itens, né, comuns a um trabalho de parto difícil. Então, a criança nascer de costas, está presa dentro do útero, o cordão umbilical enrolar no pescoço, né, e tudo mais, né. A demora em chorar ao respirar ou nascer, né, hoje em dia a gente sabe que é fundamental que a gente chore, né, quando nasce, é justamente para fazer a primeira incursão respiratória, né, então quando o médico dá aquele tapão na bunda da gente, a gente respira fundo, né, e solta, e todo o líquido do pulmão, ele é reabsorvido, né, então a gente consegue fazer as primeiras trocas gasosas nessa hora, né. Quando isso não acontece, a gente começa a privar o oxigênio de cérebro, então já começa uma corrida contra o tempo para evitar, né, a instalação de uma lesão cerebral, né. E possíveis convulsões ou até mesmo coma, né, em estado de coma nas primeiras horas de vida, né, isso também, convulsão, né, é uma condição clínica que também priva, né, o cérebro de oxigênio, né, e até diagnosticar, por exemplo, né, um estado de coma, apgar baixo e tudo mais, né, até você encaminhar essa criança para UTI, entubar, muitas vezes já está instalado o quadro, né, então, só que naquela época, né, não se tinha os recursos que tem hoje em dia, então, os quadros que apareciam, principalmente pelas condições, né, de parto, e os partos eram feitos por parteiras, com tesoura enferrujada, era um caos, né. Então, as crianças que sobreviviam daquele jeito, né, com um quadro instalado de paralisia cerebral, né. Essa terminologia foi proposta por nada mais, nada menos que Sir Sigmund Freud, né, o homem da psicanálise, né. Ele que desenvolveu o termo paralisia cerebral, né, não esquecendo que ele era médico, em 1893, o qual identificou 3 principais fatores, né? Os maternos e congênitos, que seriam pré-natais, perinatais e pós-natais, né? Então, o que pode acontecer já dentro do útero da mãe, durante o parto, né? E depois do parto também, tá? Então, a paralisia cerebral afeta cerca de 2 crianças a cada 1.000 nascidos, né? É um índice bem alto, né? Lembra que a gente estava vendo outras patologias, né, 10.000, 3.500 e tal, né, esse é 2 a cada 1.000, né, ou seja, 1 a cada 500, como queiram, né, vivos em todo o mundo, sendo a causa mais comum de deficiência física grave na infância, tá? Então, gente, até pela quantidade de pacientes com paralisia cerebral, esse é chamar de mercado, eu acho que também é trocar muito, mas é um nicho, né, de atendimento, é um nicho de trabalho do fisioterapeuta muito grande, sabe? A questão da paralisia cerebral, certo? Tem que gostar, tem que se especializar, certo? Muitas vezes você, como eu, né, eu não tinha um propósito só abrindo parênteses, né, da minha experiência profissional, eu não tinha muito, assim, ideia, né, talvez como alguns de vocês no tempo de faculdade, assim, eu não quero atender criança com paralisia cerebral e tudo, né, e posso dizer para vocês, gente, que eu já devo ter atendido umas 40 ou 50, certo? Nesses anos todos meus, né? Incluindo os 5 anos que eu fiquei em escola especial, né? E que já trabalhei com a PAI também, e pacientes que apareceram em clínica, né? Era a clínica de fisioterapia ortopédica e eu atendi, inclusive atendi um menino com autismo, né? E ele apareceu, né? E eu atendi, simples assim,
tá? Então, continuando, né? A definição é a caracterização da paralisia cerebral, né? Ela descreve o que? Um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento, né? E da postura, tá? Atribuído a um distúrbio não progressivo que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, né? Podendo contribuir para limitações no perfil da funcionalidade da pessoa, né? Então, são condições que vão aqui afetar o sistema nervoso central, né? Vão fazer uma perturbação desse desenvolvimento do movimento que a gente estudou já no primeiro bimestre, né? Desde o nascimento até 10 anos de idade, né? Então todo aquele processo do desenvolvimento motor vai ficar afetado, né? A própria postura, né? Muito pelo descontrole dos controle motor, certo? Pelo descontrole da coordenação motora, descontrole do tônus muscular, né? Então a criança vai ter problemas de ganho, né, em termos de lateralização, de esquema corporal e tudo mais, né? Atribuído ao distúrbio não progressivo, né? Então é uma lesão aguda, né? Como por exemplo o déficit de oxigênio, né, no cérebro. Então ele vai fazer uma lesão com morte cerebral, né? Morte de células cerebrais, né? Ainda compatível com a vida, ou seja, não afetou demais órgãos, porém vai causar, né, uma série de transtornos, uma série de consequências, de sequelas, né, que vai, né, limitar o perfil de funcionalidade da pessoa. Então a pessoa vai ter um grave, né, dependendo de quanto que ela foi afetada, né, uma grave desfuncionalidade, né, do corpo de uma maneira geral, tá? A desordem motora na paralisia cerebral pode ser acompanhada por quê? Distúrbios sensoriais? Não, ela não pode, ela vai ser, tá? É porque é uma citação, mas ela vai ser acompanhada de distúrbios sensoriais, porque muitas vezes ela vai sentir, né, mas não vai conseguir realizar o ato motor, tá? Perceptivos, cognitivos, né, de comunicação, né, principalmente aquelas crianças que têm já afecção músculos de face, músculo de deglutição, né, então ela não vai ter problema de disartria, né, não vai conseguir falar, né, não vai ter possibilidade de aprender a fala, né, e de comportamento, né, muitas vezes quando já afeta a parte intelectual, né. Também por epilepsia e problemas musculoesqueléticos secundários, né? Os problemas musculoesqueléticos secundários serão, né, encurtamentos, contraturas, vão ter alterações articulares, né? Por exemplo, desarticulações, luxação congênita de quadril, né? E pés equinos, né? Joelhos valgos, etc. Tá? Esses distúrbios nem sempre estão presentes, assim como não há correlação direta entre o repertório neuromotor e o repertório cognitivo, né? Então, essa é a grande diferença, né, da paralisia cerebral para algumas outras patologias. A parte cognitiva nem sempre está envolvida. Aliás, na maioria das vezes não, tá? Essa condição engloba um grupo heterogêneo quanto à etiologia, né? Aos sinais clínicos e à severidade de comprometimentos. No que diz respeito à etiologia, estão os fatores pré-natais, né, como infecções congênitas, falta de oxigenação, etc. Fatores perinatais, anoxia neonatal, a eclâmpsia, né? Lembrando que a eclâmpsia é a hipertensão da mãe durante a gestação, tá? E os fatores pós-natais, como infecções, traumas, etc. Né? Então, todas essas condições, elas que abrem, né, aumentam o risco de a criança desenvolver uma condição de paralisia cerebral, tá? Não necessariamente que vai desenvolver, tá? Essa severidade do comprometimento, a gente sabe muito bem, né, que depende muito da condição aguda, né, de quando aconteceu o trauma, quando aconteceu a questão da falta de oxigenação no cérebro, né, que ela pode ser bem aguda, né, como por exemplo na hora do parto, né, ou ela pode ser já um pouco mais crônica, né, ela vem vindo com o tempo, depois que a criança nasce, ou depois que a criança é afetada, né, no fator pós-natal, é que se instala o quadro daí, tá? Só abrindo parênteses, gente, quando a gente fez estágio no Pequeno Príncipe, né, no meu tempo de faculdade, tinha uma menina que ela era renal crônica, né, e
E ela acabou desenvolvendo a paralisia cerebral porque um dia ela fez uma parada cardiorrespiratória, né? Reanimaram ela, demoraram para reanimar, porque ela não voltava, né? E ela era renal crônica, e daí ela acabou fazendo esse quadro de paralisia cerebral, né? Por causa de falta de oxigenação e tudo, ela voltou cheia de sequelas. E por incrível que pareça, quando ela estava com esse quadro já instalado, né? Se não me engano, ela ficou diplégica espástica, né? Quadriplégica ela ficou, inclusive ela tinha até alteração de, quando eu fui atender ela já tinha alguns anos de clínica, né? Quando eu fui atender ela tinha até umas alterações de tórax, assim, de costelas e tudo mais, né? Por causa do quadro, ela ficou diplégica espástica grave, quadriplégica, desculpa, espástica grave. Um dos rins dela voltou a funcionar, então ela deixou de ser renal crônica, um dos rins voltou a funcionar, só que daí agora ela era PC, tá? Então, como a natureza funciona. Tem alguém querendo entrar, gente? Se tiver, eu já ponho para dentro. Acho que não, prof, não sei. Não? Não é que fez um barulhinho? Então, tá bom. Tá? Os sinais clínicos da paralisia cerebral envolvem o quê? As alterações de tônus, né? E a presença de movimentos atípicos, né? Nossa, o que é esse 9 aqui? É a distribuição topográfica do comprometimento. Esqueça esse 9 aí, gente. Não sei de onde que apareceu. Acho que é digitação. Tá? Espero que seja só digitação. Tá? Acho que foi na hora de fazer a citação. Tá? A severidade do comprometimento da paralisia cerebral está associada ao quê? Às limitações das atividades e à presença das comorbidades. Tá? A gente não, né, gente? A ciência, né? Baseou todo o diagnóstico, né, da paralisia cerebral através dos sinais clínicos, tá? Então a gente vai ver isso mais para frente, né? Você já deve estar sabendo bem, mas é sempre bom fixar, tá? Os distúrbios sensoriais, perceptivos e cognitivos conexos com a patologia de base podem envolver o quê? Visão, audição, tato, né? E a capacidade de interpretar as informações sensoriais e ou cognitivas, e pode ser consequência dos distúrbios primários, né? Atribuídos à própria paralisia cerebral, ou a distúrbios secundários como a consequência dessas limitações de atividades, que restringem o aprendizado e o desenvolvimento de experiências sensório-perceptuais e cognitivas, né? Gente, que nem eu falei anteriormente, né? A criança com paralisia cerebral, ela vai ter distúrbio sensorial? Vai, com certeza, tá? Principalmente a criança que já vem desde pequena com a condição da paralisia cerebral. Por quê? Né? Decorrente de toda essa limitação que ela vai ter, ela não vai ter um desenvolvimento satisfatório da parte motora. Né? Então, ela vai ter o quê? Muitas vezes dificuldade de interpretar esses sinais sensitivos, porque ela não vai ter a resposta motora adequada. Né? Então, ela vai ter um input sensitivo, porém ela não consegue interpretar, né? E depois de um tempo, isso não que vai se perder, mas ela vai interpretar que aquela input sensitiva, ela tem que ter determinada resposta que ela consegue fazer, tá? Não necessariamente que seja a resposta correta, certo? Principalmente, incluindo, né, as questões dos órgãos de sentidos, né, como a visão, a audição e o tato. Tá? Então, ela vai ter uma percepção da realidade diferenciada, né, diferente, né? Ela vai ter uma percepção de esquema corporal diferente, né? A questão de aprendizado vai estar limitado para ela, né, porque a gente sabe que a questão motora ela envolve diretamente com a questão de aprendizado intelectual, tá? Por isso que a criança tem que se movimentar, né? E pode ser, né, como está falando na citação, consequência de distúrbios primários ou distúrbios que vêm depois, né, que é essa dificuldade de aprendizagem, tá? Aí, mais uma vez, né, todas as crianças a gente viu isso, todas as crianças a gente vai ver isso que eu vou falar, mas mais uma vez eu vou falar, quanto mais rápido, quanto mais precoce o diagnóstico e mais cedo começar o tratamento, menos sequelas as crianças vão ter, né? Vocês podem perguntar para mim, mas professor, e aquela criança que tem, né, uma espasticidade muito grave, já é difícil de tratar tudo. A gente vai tratar, gente, de acordo com o que a criança nos der,
né? Sequelas vão ficar? Muito provavelmente sequelas vão ficar, né? Eu vou conseguir fazer com que essa criança ande? Não sei, pode ser que não, depende das sequelas, né? Mas é culpa minha? Não necessariamente, tá? Tudo tem o seu limite, né? Se você tiver uma criança com espasticidade leve ou com uma flutuação leve de tônus, muito provavelmente você vai conseguir fazer ela andar, vai conseguir ela ter uma vida independente, porém com algumas limitações. Talvez ela tenha que usar órteses e tudo mais, não tem problema, certo? É que nem a questão, por exemplo, né, um jogador de futebol que estava no auge da carreira, lesou o ligamento cruzado do joelho, operou, mas nunca mais conseguiu jogar em alto nível, por quê? Porque ele sentia uma instabilidade naquele joelho, né? Ficou a sequela? Ficou. Voltou a jogar futebol? Voltou, né? Porém, não teve mais como fisicamente resolver aquela sequela, tá? Isso acontece na vida da gente, certo? A gente não vai conseguir resolver tudo, mas a gente pode resolver uma boa parte, tá? A parte que nos cabe, né, a gente pode resolver, tá? A comunicação expressiva, receptiva e a habilidade de interação social pode estar afetadas na paralisia cerebral pelos distúrbios primários ou secundários, né? Entre as alterações comportamentais e mentais podem ter ocorrer o quê? Distúrbios do sono, transtorno do humor e da ansiedade, além de ser comum a incidência de crises convulsivas, sem dúvida nenhuma, principalmente nos casos mais graves, né? Não necessariamente nos casos de tônus mais grave, de alteração de tônus mais grave, mas nos casos de lesões em determinadas áreas do cérebro, né, crises convulsivas podem estar associadas, tá? Os problemas musculoesqueléticos secundários, como as contraturas musculares e tendinosas, a rigidez articular, deslocamento de quadril e deformidades da coluna, podem se desenvolver ao longo da vida e estão relacionados ao crescimento, à espasticidade muscular, entre outros, né? Então, gente, fora toda a questão acompanhamento do crescimento, né, do desenvolvimento motor, que o fisioterapeuta vai estar lá junto com a criança, junto com a família, não podemos esquecer da família, né? Sempre com nossos objetivos, buscando, né, a minimizar sequelas e um tratamento motor adequado, né? A gente tem que ainda se atentar a todas as questões, né, da parte musculoesquelética que podem ocorrer, né, nesse tipo de paciente, tá? Geralmente, né, acontece muito, né, o fisioterapeuta que trata a criança, né, ele fica tanto tempo com o paciente, né, tanto tempo com a família, que ele acaba às vezes ficando amigo da família, né, vai nos aniversários da criança, né, ou pelo menos recebe as lembrancinhas dos aniversários de 1 ano, 2 anos, assim por diante, né, e tem muita história de fisioterapeuta que viu criança crescer, assim, que era pequena, atendeu desde pequena, já virou adolescente, né, e você tá lá, junto, né, e muitas vezes geram aquelas questões, né, que mãe, né, as meninas que são mães podem me dizer melhor, quando você confia numa pessoa que trata bem teu filho, né, que traz benefícios para teu filho, você não quer que a pessoa nunca mais saia de perto de você, você não quer que a pessoa morra, você não quer que a pessoa tenha vida pessoal, você quer ela para você, né? Então, muitas vezes fica até difícil trocar de profissional, certo? Tem umas questões assim que a troca do profissional, ela envolve uma questão psicológica, nem tanto do paciente, mas da mãe e do pai, né? Então, vocês que um dia vão trabalhar com crianças, né, podem se preparar para isso, né? Não é só a criança, é o pai e a mãe junto, o tempo inteiro, tá? Pro bem ou pro mal, certo? Pro mal, geralmente eles vão te trocar, porque eles vão dizer assim, eles não estão fazendo bem para o meu filho. Agora, se você estiver fazendo bem, gente, pode ter certeza que vocês vão ter uma relação duradoura com pai e mãe de paciente, tá bom? Algumas classificações, né, da paralisia cerebral, né? Então, houve uma época que as crianças com paralisia cerebral eram classificadas de acordo com a distribuição da incapacidade. Por exemplo, né, a quadriplegia, os 4 membros afetados. A hemiplegia, um dos lados, né, um hemicorpo afetado. Ou a diplegia, que seria só os membros inferiores, né? Ou a paraplegia, né? Para nós, diplegia é isso que a gente estava falando de membros, né?
Após a verificação da necessidade de uma classificação mais completa, foi incluída o quê? Indicando a variação do tônus muscular naquela determinada região afetada, como, por exemplo, né, a hipertonia, né, com as divisões leve, moderada, grave e rigidez, né, a hipotonia com as subdivisões leve, moderada e grave, né, a tetose, também leve, moderada e grave, e a ataxia, né. Então, se a gente for, né, diagnosticar, né, por exemplo, uma quadriplegia espástica, né, hipertônica, tá? Leve, moderada, né? Grave. Geralmente a quadriplegia, eu nunca vi uma quadriplegia leve, né? Dos pacientes que eu atendi, geralmente eu vi quadriplegia espástica moderada, né? O hipertônica moderada ou hipertônica grave, né? Pacientes com atetose, coreatetose, né? Não me lembro de ter visto assim a classificação leve, moderada e grave, mas vocês têm que lembrar, gente, que eu já tenho 25 anos de estrada, né? Então, as classificações de hoje, elas podem estar, né, querendo dizer a mesma coisa, só que com nomes diferentes, né? Então, por exemplo, né, eu já tive um paciente hemiplégico, né? Hemiplégico lá no pequeno cotolengo, né? Hemiplégico hipertônico, né? Moderado, né? E foi bem... Esse paciente, de maneira, assim, especial para mim, foi engraçado, né? Eu tenho uma foto com ele no meu colo. Ele tinha, sei lá, 3, 4 aninhos, né? Esses tempos atrás, ele apareceu numa foto do Pequeno Cotolengo no Facebook, né? Com 25, 28 anos, né? Tá lá ainda. Tá lá no Pequeno Cotolengo, morando lá. É paciente de lá. Ele foi, eu acho que eu fui o primeiro fisioterapeuta dele, porque ele tinha recém entrado lá na escola, né? Ele tinha uma alteração ocular, né? E uma hemiplegia, né? E foi abandonado e ele foi morar no Pequeno Cotolengo. E tá lá até hoje, né? Então, ou seja, se eu estivesse trabalhando no Pequeno Cotolengo todos esses 25 anos, eu teria acompanhado esse menino até hoje. Hoje não é um menino, já é um homem, né? Atualmente não houveram grandes alterações quanto à classificação das pessoas com paralisia cerebral, tá? Pode ser classificados de acordo com a característica clínica mais dominante, né? Espástico, discinésico ou atáxico. Os quadros de espasticidade devem ser classificados quanto à distribuição anatômica, né, unilateral, tá? Que engloba as anteriormente classificadas como monoplegias e hemiplegias e bilateral, né? Que engloba o quê? Diplégicas, triplégicas, né? Gente, eu, por exemplo, né, quando no meu tempo de sala de aula, eu pensava assim, nossa, paciente triplégico, né? Nossa, o que é 2 membros inferiores e um membro superior? Não, eu já vi. Existe, né? O cara só tinha o membro superior esquerdo, né? Livre, movimentação natural. O membro superior direito era plégico, né? Dupla hemiplegia, acho que já tentaram fazer esse termo ser consagrado, mas pode esquecer isso daí, tá, gente? Eu coloquei só para lembrar. Tá? A paralisia cerebral espástica, então, ela caracteriza-se como, né? Pela presença de tônus elevado, né? O aumento dos reflexos miotáticos, como, por exemplo, né, o clonus, reflexo cutâneo palmar em extensão, que é o sinal de Babinski, né? Então, o clonus é aquela desordem, né, do sistema nervoso, onde o corpo fica mandando várias informações repetidas, né? Ele simplesmente não bloqueia, tá? Então, o indivíduo fica fazendo uma movimentação, é muito comum clonus no tornozelo, né? Acho que eu já tinha falado para vocês do clonus, né? Você só vai lá, faz uma limitação da movimentação passiva, segura 3 segundinhos sem machucar o paciente, o clonus acaba, né? O reflexo cutâneo palmar em extensão, né? Quando você faz um estímulo na sola do pé, ele tem que fazer uma flexão dos dedos, né? Quando ele faz uma flexão dos dedos e uma extensão do polegar, é esse reflexo em expansão, que é o sinal de Babinski, né? É um sinal que o sistema nervoso central não está íntegro, tá? É uma lesão do sistema piramidal, tá? A espasticidade é predominante em crianças cuja paralisia cerebral é consequente do nascimento pré-termo, enquanto que as formas discinésicas, né, e atáxica, são frequentes nas crianças nascidas a termo, né? Então, as crianças que sofreram no parto, no pré-parto,
né? Elas têm um cunho muito maior de paralisia espástica, né? E as crianças que desenvolveram essa paralisia cerebral depois, né? Elas têm um cunho mais de cinésico, né? A menina que eu atendi lá do Pequeno Príncipe, ela era espástica grave. Apesar de, né, não ser PC desenvolver depois, né, ela ficou como espástica grave, né. Já é uma... Então, para vocês verem, assim, que é uma tendência, gente, mas não é regra, tá? Quanto à distribuição anatômica, a paralisia cerebral espástica bilateral é a mais frequente, que é unilateral, tanto em prematuros, com prevalência média de 73% em 21, quanto nos nascidos a termos, que é 48% e 36%, tá? Isso em 2008, né? A paralisia cerebral discinésica, ela caracteriza-se por movimentos atípicos, né? Movimentos... Eu não sei se vocês lembram do que a gente já falou em termos de movimento estereotipado, né? Então, a gente chama esses movimentos discinésicos, né, de movimento, também pode ser chamado de movimento estereotipado, né? Mais evidentes quando o paciente inicia um movimento voluntário, né, ele vai produzir movimentos voluntários e vem esses movimentos discinésicos acompanhados, né? Inclusive, muitos deles acabam bloqueando, acabam atrapalhando os movimentos que a criança quer fazer, tá? Então, a gente não tem muita certeza do que ela quer, né, em termos motores, quando ela tem esse quadro instalado, né? Então, produzindo o quê? Movimentos e posturas atípicas, né? Engloba a distonia, que tem um tônus variável, né? Então, ela pode subir de hiper para hipo, tá? A coreotetose, que é um tônus instável com a presença de movimentos voluntários e movimentação associada, né? Ocasionada por uma lesão no sistema extrapiramidal, né? Que é o sistema automático, né? Principalmente nos núcleos de base, né? No corpo estriado, no globo pálido, na substância nigra, no núcleo subtalâmico, né? Só para a gente recordar um pouquinho da neuroanatomia. A paralisia cerebral atáxica, ela é bem menos encontrada, tá? Mas ainda existe, mas a espástica e a discinésica, né, a coreia e a tetose são bem mais comuns, né? A paralisia atáxica é muito pouquinho. É um distúrbio que da coordenação dos movimentos em razão da dissinergia, né? Ou seja, apresenta uma marcha com aumento de base, sustentação e tremor, né? Ela tem uma disfunção no cerebelo. Então, a criança, o que acontece? Ela não tem a coordenação integrada, né? Nem a coordenação motora ampla, nem a coordenação motora fina, né? Então, o que é a marcha táxica? É meio que jogando o pé no chão para saber onde é que ele está, né? Porque ela vai ter aquelas alterações entre mão e olho, né? Aviso manual, né? Entre olho e pé, né? E nem da integridade motora, nem da coordenação motora. Então, ela tem que ir andando, começar andando com o pé de pato, né? Jogando o pé no chão para poder achar onde está o solo, sentir para depois andar, tá? Tem uns sistemas, né, alguns sistemas padronizados, né, de classificação de função, né, esse é o GMFCS, né, com o Sistema de Classificação de Função Motora Grossa, tá, é um sistema padronizado para diferenciar crianças e adolescentes com diagnóstico da paralisia cerebral por níveis de mobilidade, né, em resposta às necessidades de uma classificação para discriminar a severidade da disfunção do movimento, ou seja, para você poder classificar as crianças, né, com maior, dentro da paralisia cerebral, com maior ou menor grau de dificuldade motora para níveis de tratamento, né. Baseia-se no quê? No movimento iniciado, né, a criança tem que iniciar o movimento, né, ênfase no sentar, nas transferências de corpo e na mobilidade, né, se possível classificar em 5 níveis, né, do 1, que inclui a presença mínima ou nenhuma disfunção, com respeito à mobilidade, né, até 5, quando há total dependência requerendo assistência para a mobilidade, né. Geralmente, o paciente com hipertonia, né, hipertonia grave vai ser 5, né? Ele não consegue nem iniciar o movimento motor, quanto mais fazer alguma outra coisa, tá? Então, dentro dessas classificações, você pode trazer o paciente a fim de conseguir fazer essa classificação, né? E poder encaixar ele num programa de tratamento, tá? Essa classificação engloba também aqui 0 a 12 anos, né?
subdivididos em 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6 e 6 a 12, tá? E, ultimamente, teve uma versão que foi incluída, né, a faixa de 12 a 18 anos, né? Por quê? Porque nessa época da primeira classificação, né, ainda as crianças com paralisia cerebral não tinham uma sobrevida tão grande. Hoje em dia, a gente já encontra paralisia PC com 47 anos, PC com 58 anos. No meu prédio tem um PC com 58 anos, né? Mas ele já está reabilitado e tudo mais, né? Ele é meu vizinho aqui eu moro no 11º, ele mora no décimo, não, ele mora no 9º andar, tá? 58 anos ele tem. A GMFCS, né, tem sido amplamente aceito na prática clínica, nas pesquisas, por permitir o quê? Elaboração de curvas de desenvolvimento motor, tá? Então, você consegue monitorar a melhora desse tipo de paciente, né? E possibilitar o quê? Conhecer o prognóstico de cada nível funcional, que podem auxiliar nesse planejamento da reabilitação e fornecer o melhor aconselhamento à família, tá? Eu nunca trabalhei com esse tipo de classificação, gente, eu já confesso para vocês, sabe? É uma classificação bem mais recente, certo? E ultimamente, né, a fisioterapia tem se preocupado muito, né, em conseguir essas classificações e métodos e tudo mais para poder trabalhar de uma maneira mais científica, né, mais baseada em fatos, né, não simplesmente estar tão ampla como era na minha época, né? Simplesmente você ia atendendo o paciente e vamos que vamos, né? Se você via alguma melhora, você ia anotando. Agora não. Você tem uma base de dados, né, para você poder classificar esse paciente e verificar mesmo, né, até onde que ele está melhorando mais, onde ele tá precisando de maior ênfase, tá? Existe outra classificação, né, que é o MACS, tá? O MACS é um sistema de classificação de habilidade manual, né? Que é? É um sistema de classificação da função manual de crianças e adolescentes, de entre 12 e 18, tá? Não funciona abaixo disso. Sem manter o foco do lado afetado, ou no tipo de preensão manual, e sim no desempenho bimanual durante as atividades de vida diária na casa, na escola, na comunidade, tá? Esse é um método de classificação um pouco mais utilizado na terapia ocupacional, tá? Mas ele também pode ser muito importante, né? Se você trabalhar junto, se você estiver trabalhando junto com o TO, né? Para você se basear, né, dentro da tua terapia, tá? Também confesso a vocês que eu não sei nem como é que é, tá? Nem como é que é feita a classificação, principalmente porque são os TOs que usam, né? Muito, tá? E existem algumas outras classificações, né? Por exemplo, em 5 níveis, né? Variando do 1, que inclui as que manipulam objetos facilmente, até o nível 5, das que não manipulam nada, né? Tem habilidades severamente limitadas para desempenhar até funções simples, tá? Isso é uma classificação mais grosseira, né? Que qualquer um de nós, na verdade, pode inventar a sua própria classificação, portanto, que ela atenda alguns critérios, né? E que depois ela seja substancialmente eficiente para a gente poder acompanhar esse tipo de paciente, tá bom? Então, dentro, né, de todos esses aspectos, gente, como é que a gente pode fazer a classificação da paralisia cerebral? Então, sinais clínicos, né? Você tem espasticidade, a discinesia ou ataxia, né? A distribuição anatômica, se oriental lateral, bilateral. A classificação, né? Se é extremidade superior e inferior, né? E o que está junto ali no pacote, tá? A gente soma isso, misturando o liquidificador, joga sal e pimenta, sai o quadro clínico do paciente com paralisia cerebral, certo? Ah, professor, mas é tão importante assim fazer? Sim, tá? Porque é baseado nesse quadro clínico, gente, que a gente vai estabelecer todo o nosso tratamento, tá? Se a gente não for bem criterioso, né, na classificação da criança com paralisia cerebral, provavelmente o tratamento vai apresentar falhas, certo? Em algumas condições, essas falhas, elas acabam até sendo substituídas ou acabam não passando despercebidas. Mas na questão das crianças, né, que têm doença neurológica, principalmente a paralisia cerebral, não tem como, tá? A gente precisa mesmo, inclusive, na minha época, né, uma das dificuldades que a gente tinha bastante era o quê? Iniciar, né, esse diagnóstico clínico. A primeira coisa que a gente fazia era diagnosticar. A criança já tinha um diagnóstico, ótimo, mas você diagnosticava de novo, né, para poder comparar,
né, e saber onde é que você errou, dentro dos teus critérios, tá? Isso provavelmente a gente já viu, né? O e-mail 591 entre nascidos vivos, né? A gente já viu, né? Incidência de países de desenvolvimento, 7 por mil, a gente viu 2 por mil, né? Ou seja, tem países que a incidência é muito maior, né? Então, o diagnóstico é definido nas bases clínicas, né? Caracterizadas por alterações de movimento, de postura, sendo que os exames complementares utilizados apenas para diagnóstico diferencial, né? Como, por exemplo... Prof, Oi, a Lari tá pedindo pra você aceitar ela. tá bom. Então, paramos um pouquinho só para eu sair daqui. Já vou aceitá-la. Mais alguém? Sim. Bom dia, gente, que está chegando agora. Opa, tem mais? Tá. Uhum. Então, tá todo mundo aqui dentro. Quase todo mundo, mas tudo bem. Uhum. Voltou o slide? Voltou, né? Voltou Sim, prof. Tá, Voltou. obrigado. Então, continuando, né? Uh, existem algumas doenças, né, infecciosas, gente, as encefalopatias crônicas, que elas podem gerar um quadro semelhante à paralisia cerebral, mas não necessariamente que você vai ter uma lesão, é uma infecção, tá? Então, no início, quando a criança é pequena, né, e já apresenta algumas alterações, são feitos alguns diagnósticos diferenciais, tá? Geralmente o diagnóstico da paralisia cerebral muitas vezes é consolidado por volta dos 24 meses de idade, ou seja, passa-se todo aquele processo de desenvolvimento motor inicial, né? Os pais começam a perceber que há alterações, daí que começam a procurar as ajudas clínicas, né? Então, hoje se tenta o máximo possível, né, reduzir esse diagnóstico, tá? Principalmente naquelas crianças que já tiveram alguma alteração, né, natal, né, na hora do nascimento, ou mãe que teve complicação no parto, né, e também já tiveram algumas complicações pré-natais, tá? Principalmente nos casos de gravidade leve, né, devido ao aparecimento das distonias transitórias, né, ou seja, os sinais neurológicos que aparecem, mas não se mantêm. Então, nos casos mais leves, demora-se bem mais para conseguir esse diagnóstico. Nos casos mais graves, a gente consegue bem mais rápido, tá? Talvez com 6 meses, né, por causa que ainda a gente acaba tendo dúvidas quanto aos marcos, né, do desenvolvimento do motor típico, então isso acaba gerando certas dúvidas na hora do diagnóstico, então você tem que passar esses marcos para você conseguir fazer um diagnóstico mais fidedigno, né. Mas ainda assim se tenta o máximo possível diminuir o tempo, né, do diagnóstico. Então, as crianças com paralisia cerebral vão apresentar sinais clínicos, né, por alterações de tônus, né, e estudos já têm demonstrado que crianças com paralisia cerebral entre 3 e 5 meses já manifestam o quê? Algumas manifestações clínicas como no repertório motor, né, e padrões posturais diferentes do que se é esperado para desenvolvimento típico, né. Para um olho clínico, né, gente, para um olho experiente, um fisioterapeuta que trabalha com isso há muito tempo, um médico, né, é mais fácil. Agora, para um pai e mãe que, por exemplo, tem o primeiro filho, estão naquela ansiedade de saber como é que é a questão de pai e mãe, tudo, né, inclusive psicologicamente, né, para pai e mãe existe uma questão que atrapalha um pouco, que é a tal da negação, né? A gente quer que nunca aconteça com os nossos filhos, né? Então tem mães, né? Eu vou dizer mães, mas pais e mães que muitas vezes acabam dificultando o trabalho do profissional, né? Por la negação, né? Então eles não procuram porque eles não querem saber da notícia, na verdade, no íntimo deles já sabem que tem alguma coisa diferente, mas eles não querem saber. Quando já está influindo diretamente na saúde da criança, é que eles vão procurar, e mesmo assim, quando você dá o diagnóstico, ou quando, né, a equipe fornece o diagnóstico, esses pais, eles vão negar, eles vão querer uma segunda opinião, eles vão contestar você, tá?
Então, isso é uma condição também que acaba atrapalhando bastante o diagnóstico e o tratamento, né, da criança com paralisia cerebral, tá? Movimentos globais espontâneos anormais foram encontrados com os principais marcadores, né, do diagnóstico da paralisia cerebral, né, e normalmente os movimentos globais também manifestam-se em sequências variáveis, tanto na intensidade quanto na velocidade, tá, dos movimentos. São contínuos, embora apresentem rotações ou mudanças leves de direção, dando aspecto aparente de complexidade, tá? Isso a gente está falando o quê? Dos movimentos dissinestésicos, né? Discinésicos, tá? A criança vai fazer um movimento e acaba entrando outra coisa aí no caminho, né? Que modifica esse padrão do movimento inicial, né? E acaba gerando um outro movimento que muitas vezes não tem finalidade, tá? A presença dos padrões atípicos do movimento de postura auxilia o quê? O diagnóstico precoce da paralisia cerebral, né? Sendo que o maior grau, sendo é ótimo, né? Sendo que o maior percentual de ocorrência de alguns desses sinais pode indicar o grau de evidência para o diagnóstico, tá? Então a gente sempre se atira aos detalhezinhos, né, dos movimentos da criança. Então tem alguns sinais clínicos, né, de ocorrências, né, no diagnóstico precoce da paralisia cerebral, né? Então, por exemplo, né, em termos de movimentos, quando a criança tem espasticidade, né, ausência de movimentos inquietos, né, 99%, né, golpes repetitivos 4, e assim por diante, né, movimentos circulares, movimentos assimétricos, né, então o que mais aparece, né, na espasticidade, por exemplo, né, ausência de movimento, tá? Em segundo lugar ali, movimentos repetidos da boca e fechamento da boca. Isso acontece inclusive com pacientes espásticos, tá? Protrusão repetitiva da língua, né? Também. Lateralização da cabeça, repetitivos ou monótonos, também acontece bastante ali, tá? Então, esses todos os movimentos podem aparecer, né? Para a gente tentar identificar e incluir dentro do diagnóstico, né? Mas por exemplo, dentro da espasticidade, né, o paciente não vai produzir movimento, tá? Então ocorre quase que em 100%, tá? E dentro das posturas, né, incapacidade de manter a cabeça na linha média, tá? Disparado lá em 63%, né? E daí vem outros, né? Persistência do RTCA, é muito comum, né? O fechamento de punhos, né, por causa da hipertonia, tá? Braços e pernas em extensão, acontece também, tá? E mais alguns outros sinais, certo? Dentro dos objetivos de tratamento, né? Qual o principal objetivo? É promover e restaurar a funcionalidade, tá? Como eu falei no começo, dentro das possibilidades que a patologia vai proporcionar para a gente, tá? Através do diagnóstico, a gente vai identificar, né, os distúrbios cinéticos funcionais e elaborar o programa de tratamento baseado nessas necessidades do paciente, baseado nos comportamentos motores normais, né? Alguns objetivos específicos do tratamento, né? Qualificar e quantificar déficit motor, né? Ou as disfunções neuromusculoesqueléticas, né? Tudo que o indivíduo tem de alteração motor e tem em termos de parte musculoesquelética, né? Encurtamentos, contraturas, alterações articulares, né? Se por causa disso o indivíduo não consegue, ou a criança não consegue fazer um determinado movimento, não é só a questão da alteração de tônus, não é só, mas também a questão muscular, né? Vai realizar o diagnóstico cinético funcional, tá? Vamos estabelecer o quê? Os objetivos e metas de tratamento a curto, médio e longo prazo, né? Revendo e reavaliando conforme a progressão e a evolução do quadro clínico do paciente, tá? Essa questão de rever e reavaliar, gente, ela existe, né, aqueles métodos de classificação de tratamento, né, como a gente vai ver alguns ali, eles têm os tempos próprios, tá? Mas você mesmo pode determinar o seu próprio tempo de reavaliação, né? Cada mês, a cada 15 dias, a cada 6 meses, tá? Por uma questão pessoal, uma questão do método com que você está trabalhando, quais são os seus objetivos, certo? Isso não tem uma regra pré-definida. Continuando, então, os objetivos específicos, né? Traçar as condutas de acordo com as metas e objetivos estabelecidos, né?
Reabilitar o paciente parcial ou totalmente, permitindo o restabelecimento de suas funções e atividades de vida diária, né? Ou até mesmo profissionais, né? O meu vizinho aqui de 58 anos, ele não trabalha no momento, mas ele já trabalhou, tá? E diz que foi muito bem, segundo o pai dele, né? Diminuir a sua dependência, né? Realizar orientações, né, de adaptações de ambiente, de prevenção de acidentes, né, orientações com a família, evitar deformidades e contraturas mais do que já está, tá? Melhorar e manter, né, a função, ou manter a função, manter a função motora, tá? E dentro do tratamento, o que a gente tem que fazer, né? Inibir os padrões anormais de movimento e postura, tá? Inibir os padrões anormais de movimento e postura, né? A gente tem que partir do quê? Do segundo item, né? Tentar trabalhar com uma criança com tônus normalizado. Você consegue manter o tônus normalizado todo o tempo da terapia? Não. Tá? Esse tônus vai variar, esse tônus vai flutuar. Você está trabalhando com um método que você consegue estabilizar o tônus, de repente alguém vai ter uma porta, uma freada de trânsito, né? Ou um grito de uma criança na outra sala, já altera o tônus. Então você começa tudo de novo, tá? Trabalhando tônus, né? Você vai conseguir trabalhar alguns métodos, né, de inibição de padrões, né, anormais, né? E automaticamente facilitar esses padrões normais de movimento e postura, né? Então, você vai ter que trabalhar com reduzir ou acabar com o que atrapalha e tentar ajudar, tá? Dar estímulos proprioceptivos nas diversas posturas, certo? Aumentar o limiar de sensibilidade tátil e sinestésica, né? Então, lembre-se que esse paciente, ele tem um déficit terrível sensório-motor, né? Então, dentro das nossas possibilidades, a gente tem que fazer essa integração e fazer com que ele desenvolva, né, as reações motoras para aquele determinado estímulo sensorial, tá? Estimular as reações de proteção, se ele não tiver ainda, né, se tiver atrasado, né? Estimular as reações de equilíbrio estático e dinâmico, né? Se você conseguir colocar esse indivíduo em pé, por que não fazer em pé? Tá? Se esse indivíduo só se manter sentado ou em algumas determinadas posturas, né, continua se trabalhando a parte estática também nessas posturas, tá? Realizar o treino de coordenação motora dinâmica, né, global e visomotora, né? Visomotora, né, entre visão e mão, tá? Dinâmica global ampla, né? Porque a coordenação motora ampla, ela serve de base para a coordenação motora fina, tá? Então, a gente não consegue uma continuidade de tratamento se a gente não consegue o um mínimo de trabalho de coordenação motora ampla, tá, gente? Estimular a percepção corporal, então, lembrar, né, que ele tem déficit sensorial, então, o esquema corporal dele está alterado, né? Ou ainda está se formando, então a gente tem que facilitar o máximo possível para que esse indivíduo ele desenvolva a percepção corporal, o esquema corporal sozinho, né, e que seja de acordo, né. Trabalhar sempre, gente, deformidades e contraturas. A gente vai alongar esse paciente? Vai, né, dentro das limitações dele, você vai ter que trabalhar com alongamento? Sim. Né? Você vai conseguir sempre evitar essas deformidades e contraturas? Depende do grau de distonia que ele tiver, principalmente de espasticidade, né? Se esse indivíduo já tiver espasticidade grave ou moderada, né, é mais difícil, porque geralmente esse paciente já chega para você com contraturas, né? Então, alguns já chegam com liberação cirúrgica, né? Outros já chegam até com aplicação de botox, né? Ou aplicação de alguma substância que possa quebrar essa espasticidade, tá? Então, você vai ter que trabalhar com alongamento muscular, vai ter que trabalhar, tá? Mas é um paciente neurológico, não tem problema, existe técnica para isso, né? Trabalhar junto com os familiares, né, dentro de casa, dentro do consultório, né, com o comportamento deles, o que eles podem fazer, principalmente também o que eles não devem fazer, tá? Isso ajuda bastante, né? Indicar o uso dos aparelhos ortopédicos, os próteses e órteses, né, as opmal, tá? E também se há necessidade de o meu auxiliar de locomoção, tem que indicar também, né, muleta, bengala, tá?
para a cadeira de rodas, por que não, né? Desenvolver a atenção, concentração e compreensão, né, do paciente para com a tua terapia, tá? Então, muitas vezes a expressão facial dele, gente, não vai dar essa certeza para vocês, tá? Mas é importantíssimo que esse paciente, independentemente da idade dele, ele compreenda o que você está fazendo com ele, o que você está trabalhando com ele, certo? Você pode usar, né, maneiras lúdicas de se comunicar com ele e tal, né, dependendo da idade, é uma bebê, então, né, usar aquele linguajar, usar brinquedos, etc., tá? Mas principalmente o quê? A criança, ela deve estar entendendo que aquilo é um tratamento, né, que você não é o pai nem a mãe, né, que você é uma pessoa diferenciada, que vai trazer, certo, essa questão para a criança, tá? Então, se a criança não tiver gerando, né, com o passar do tempo, um entendimento do que ela está fazendo na fisioterapia, tá? Você perde muito com a tua terapia, principalmente quando ela já tiver um cognitivo melhor, já tiver entendendo maior com mais idade, tá? Por exemplo, 4, 5 anos, 6, certo? Ela vai querer interpretar tudo como brincadeira, vai querer interpretar tudo como oba-oba, tá? E você não pode deixar isso acontecer, certo? Estimular as fases do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Controle cervical, rolar, controle de tronco, sentar, arrastar, engatinhar, ajoelhar, semi-ajoelhar, ficar de pé, andar, tudo que a gente já viu no desenvolvimento motor típico da criança, né? E pensar sempre, gente, em o quê? Adquirir funcionalidade, tá? Esse é um grande diferencial. Sempre buscar a funcionalidade, não simplesmente o movimento pelo movimento, tá? O que nós podemos utilizar com essa criança? Alongamento, tá? Dentro das técnicas, dentro das limitações da criança. Movimentação ativa, passiva, ativa assistida, ativa e ativa resistida, se possível, tá? Com uma disfunção neurológica, fica mais difícil conseguir a atividade ativa resistida, mas sempre buscar, tá? Estimulação de todas as fases do desenvolvimento motor, eu acabei de falar aqui, não vou repetir, né? A dessensibilização palmar e plantar, certo? São meios de entrada de estímulos sensitivos, mão e pé, né? Então, a criança sempre tem que estar mais receptiva possível para conseguir chegar nesses estímulos, né? Então, essa dessensibilização é o quê? Trabalhar com o input sensitivo que não seja patológico, que não gere alguma alteração motora, né? Não gere uma descarga motora, não gere um movimento discinésico, né? Então, por isso que a gente chama de dessensibilização, é você trabalhar para que esse estímulo possa gerar uma resposta motora adequada, tá? A dissociação de cinturas escapular e pélvica, né? O trabalho de cintura escapular e pélvica em sinergia, né? Simétricos, né? Para a gente possibilitar no futuro a marcha desse paciente, tá? Descarga de peso de membro superior e membro inferior em tronco, né? Para gerar um trabalho sensitivo, né? Trabalhar as rotações de tronco, né? Importantíssimo, rotações de tronco principalmente para esses movimentos de dissociação de cinturas, né? Sempre a liberação da cintura escapular e pélvica, né? Você, quando for trabalhar, a primeira coisa que você faz é diminuir, tentar normalizar o tônus nessas regiões, porque são regiões específicas para a movimentação da criança, né? Ao treino de coordenação motora grossa e fina, tá? Não sei o que aquele T está fazendo ali, né? Já sei, é que era para ser o treino de marcha e equilíbrio e virou o reino, né? Mas é treino de marcha e equilíbrio, tá, gente? E para terminar, alguns métodos, né, da fisioterapia que trabalham a questão da paralisia cerebral, né? Um dos mais famosos é o método Bobat, que já era famoso na minha época, imagine agora, né? O conceito Bobat ele tem toda uma formação, né, que ele é voltado para a paralisia cerebral, para as lesões, né, isquêmicas cerebrais, porque o Bobat ele tem tanto a parte de trabalho com paralisia cerebral, quanto do indivíduo com hemiplegia, né?
O método CABAT, né, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, tá? Eu trabalho em espirais e diagonais, né? O CABAT também ele é muito bom na parte ortopédica, né? E já vi muitos protocolos não, né? Tentativas de tratamento de parte ortopédica utilizando o método CABAT com bons resultados, né? O protocolo PEDIASUT, né? PEDIASUT, né? E eu, infelizmente, não trabalhei com PEDIASUT, mas a escola da Secretaria de Saúde, né, que tem um vínculo, né, que é da Secretaria de Educação, mas tem um vínculo por ser escola especial, a Thomas Edison tinha um PEDIASUT, né, e o pessoal que trabalhava com eles lá, né, os pacientes que trabalhavam tinham um resultado muito bom, né, aquele que a criança fica dentro do coletezinho, né, e daí suspenso, aí você vai trabalhando a altura e vai trabalhando as possibilidades motoras, né. O método de integração sensorial, né, que é um método todo voltado, né, para o desenvolvimento da parte sensório-motora, né, trabalha-se a parte motora como uma consequência da integração sensorial, né, o método da bola suíça, né, todo trabalhado dentro do uso da bola suíça, né, e a fisioterapia convencional que também dá certo, né, dentro da fisioterapia convencional a gente acaba usando muitos conceitos desses outros métodos também, né, para facilitar a nossa vida, né, então dá para a gente fazer uma adaptação boa, tá? E aí, gente, tá todo mundo vivo aí? Alguém já dormiu? Alguém já saiu? Alguma coisa disso tudo é novidade? Vocês querem que eu volte? É tudo coisa que já tinha sido vista? Tudo tranquilo, prof. É? Tá tranquilo. É? Tinha alguma coisa que é para vocês ali que era novidade, algum termo, gente, que vocês querem que eu volte, que a gente pode repetir de novo? Aquela parte de dissociação de cinturas e tudo mais, aquilo ali é tudo tranquilo para vocês, né? Sim, prof. Então tá bom. Então tá jóia. Então, para hoje, gente, em termos da pediatria era isso, tá? 9 e 10, a gente volta ali para passar um pouco a parte da prática, tá? Pra teoria da prática. Beleza? Tá Tá bom. bom. Prof, se você puder me enviar o link da próxima aula também, por favor. Vai que... Envio. Daqui a pouco eu já te envio. Beleza, obrigada. Nada.